Gênese Divina, capítulo 1. O plano redentor de Deus para a humanidade. Quando Deus criou o homem, ele criou o perfeito, a sua própria imagem e semelhança. Mas algo ficou faltando para o homem, que diferenciava o homem de Deus. Quando Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, ele optou por não dar ao homem o conhecimento sobre o mal. Mas como Deus é justo, ele plantou no paraíso uma árvore. Esta árvore continha o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se essa árvore estava no jardim do Éden, tanto Adão como Eva possuíam a liberdade para escolher comer deste fruto, tanto é que em um futuro próximo, eles acabam comendo do fruto. E por mais que Deus tenha dito para Adão e Eva não comerem o fruto proibido, eles poderiam comer o fruto a qualquer momento, se eles realmente quisessem. Mas o homem recém-criado era fiel, era obediente e ouvia os conselhos de Deus. Portanto, era do plano de Deus que no momento em que fosse necessário, o homem também conheceria o mal. Mas seria Deus que, em sua sabedoria, apresentaria o mal ao homem, sem que o mal pudesse corromper o coração do homem. Para atrapalhar os planos de Deus para o homem, Lúcifer resolve voltar o homem contra Deus e influencia o homem a desobedecer a Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, Deus, um ser onisciente e onipresente, não estava dormindo. Deus sabia o que ia acontecer. Na verdade, Deus viu tudo acontecer. Deus sabia de tudo antes mesmo de tudo acontecer. E por mais que ele poderia até mesmo intervir, ele não interviu. Se Deus realmente não quisesse que Adão ou Eva cometessem esse erro, Deus não teria plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Ou então não permitiria que eles sequer pudessem chegar perto ou tocar aquela árvore. Poderia um pai se descuidar ou deixar propositalmente objetos pontiagudos, cortantes e nocivos perto de seus filhos para que eles possam se ferir? Em nenhum momento Deus havia se descuidado. Tudo faz parte de um plano maior que está muito além da compreensão humana. Deus, como um bom pai, apenas os advertiam: se comeres deste fruto, certamente morrerás. Mas Deus não impediu o homem de comer o fruto, e ele não impediu por um único motivo. Esse motivo pelo qual Deus não impediu o homem de desobedecê-lo é o mesmo motivo pelo qual Deus também não interviu quando Lúcifer se revoltou e convenceu a 1/3 dos anjos a lutar em uma batalha, com o objetivo de ocupar o lugar de Deus. Deus não impediu o homem apenas porque ele era um Deus justo. Deus não impediu o homem, porque se ele intervisse, ele iria no sentido contrário sobre algo muito importante que ele havia dado para o homem no seu nascimento. Deus havia dado para o homem o melhor que qualquer outro ser vivo poderia ter. Deus havia dado para o homem a liberdade. Portanto, ele não poderia evitar ou interferir diretamente nas ações e escolhas do homem. A maior prova do amor de Deus para o homem é a liberdade. Até hoje o homem tem liberdade, ou seja, o homem tem o livre-arbítrio e pode escolher amar ou não amar Deus. Mas Deus ama o homem incondicionalmente, mesmo o homem escolhendo não amar a Deus. Deus o ama mesmo assim. E quando Deus ama o homem, ele não tem essa escolha de não amar ao homem. Deus não tem outra opção que não seja amar ao homem. Esse é o verdadeiro significado de amor incondicional. Deus ama todos os seus seres e criaturas, mas ele jamais obrigaria o homem a amá-lo da mesma forma. Essa é a principal condição do livre-arbítrio, ser livre até mesmo para não amar a Deus, o seu Criador. Portanto, Deus sabia que dando liberdade a Adão e Eva, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, eles poderiam, através dessa liberdade que Deus havia lhes dado, eles poderiam ignorar a sua ordem e comer o fruto proibido. Eles poderiam inclusive escolher não amar a Deus. E para lidar com essa possibilidade, quando ele criou o homem, ele também criou um plano de redenção para quando o homem comesse daquele fruto. E quem iria fazer cumprir esse plano seria nada mais, nada menos que o seu próprio Filho Jesus Cristo, aliado ao Espírito Santo. Muitos teólogos interpretam o livro de Gênesis da Bíblia Sagrada como sendo uma história com um início, um meio e um fim. Muitos encaram o sopro divino como o início, a tentação como um meio e a expulsão do paraíso um fim, tratando a criação da humanidade e o pecado original como sendo um erro ou descuido divino. Mas agora eu te faço uma pergunta. Como você acha que Lúcifer conseguiu enganar a todos e de uma forma tão fácil? Onde estava Deus quando Lúcifer abordou a Eva? Poderia um pai deixar que um bandido invadisse a sua casa para influenciar os seus próprios filhos? Então quer dizer que Lúcifer foi mais inteligente que todo mundo
e enganou até mesmo o próprio Deus? Não, obviamente que não. Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus é um ser perfeito. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem perfeito. Quando Deus criou o homem, Deus não deu ao homem o conhecimento sobre o mal. Pois o conhecimento sobre o mal não pode ser obtido ou dado por um terceiro. A informação sobre o mal até pode ser dada. Você pode até falar para alguém que o mal existe, mas a experiência ou a relação com o mal é algo de natureza individual. E esse conhecimento sobre o mal, do qual estamos falando aqui, não poderia ser dado por Deus ao homem. O homem precisaria ter a sua própria relação com o mal, para somente assim obter o total conhecimento sobre o bem e o mal. E somente assim, através do seu livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal. Portanto, Deus permitiu que o homem conhecesse o mal, e isso não foi um acidente, fazia parte do plano de Deus. Deus plantou a árvore com o fruto do bem e do mal no jardim, e permitiu que Lúcifer adentrasse ao jardim, e permitiu que a serpente influenciasse o homem. Para que somente assim o homem verdadeiramente pudesse fazer uma escolha, que ele pudesse escolher entre o bem e o mal. Deus queria que o homem fizesse a sua própria escolha, e sem a interferência superior divina. O livro de Gênesis é apenas o início da história da criação do homem. A tentação e expulsão do homem do paraíso é apenas o início de uma jornada que Deus preparou para o homem. Essa jornada é uma jornada de liberdade. Todos nós somos livres para fazer nossas escolhas. E apenas aqueles que escolherem o caminho do bem, aqueles que, apesar de todo o mal presente no mundo, e apesar de todas as tentações mundanas, eles escolhem amar a Deus. Somente aqueles que fizerem essa escolha terão o privilégio de estarem perto de Deus. E aqueles que, fazendo uso do seu livre-arbítrio, escolherem o mal, então serão livres para terem o privilégio de estarem perto do mal e passarem o resto da eternidade no inferno. Este documentário tem como objetivo falar sobre o plano redentor de Deus para a humanidade. A Gênese divina conta a história da criação do homem até o grande dia da redenção, onde todos aqueles que forem salvos retornarão ao paraíso no dia do juízo final. Esse documentário continua no próximo capítulo, onde contaremos a história de Lúcifer, o anjo rebelde que queria ser maior do que Deus. Para não ficar de fora do lançamento deste episódio, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações no sininho para receber o lembrete do próximo capítulo. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de abençoar este canal com um like e deixar o seu nome nos comentários para receber a nossa oração.